Olá pessoal, e hoje nós vamos de um vídeo bem curtinho mostrando como fazer um título dinâmico no Power BI. A ideia vai ser fazer um filtro no nosso painel e o título do nosso gráfico mudar de acordo com esse filtro. Vamos lá para o Power BI para ver como é que a gente faz isso. Então qual vai ser a ideia aqui, pessoal, para o nosso título dinâmico? No nosso exemplo aqui, eu tenho uma empresa, com dados fictícios aqui, uma empresa que tem uma frota de veículos, ok? Então, a gente quer saber qual que é o gasto de manutenção por veículo, né? Quanto que cada veículo está gastando e qual que é o gasto ao longo do tempo. Então, eu tenho aqui o meu dashboard com dois gráficos. Eu tenho aqui o valor do gasto por veículo, então aqui no eixo X eu tenho aqui as placas dos carros e no meu segundo gráfico eu tenho o gasto ao longo do tempo, tá certo? Enquanto eu não seleciono nenhum filtro, não clico nenhuma barra aqui, não coloco, eu tenho um filtrozinho aqui também da placa, se eu não selecionar nada, o gráfico aqui de baixo fica com o título gasto com manutenção por mês, ok? Agora, se eu seleciono qualquer placa aqui, por exemplo, vou selecionar essa placa aqui, AAA1234. Se eu clicar nela, olha só, o título daqui muda. Então fica com gasto com manutenção por mês, placa AAA1234. Isso ajuda muito na visualização de quem está analisando, né? Porque às vezes a pessoa tá vendo aqui, não viu que essa coluna que essa barra está selecionada e vai achar, por exemplo, que esse valor aqui total, né, dos meses é o gasto de toda a frota, né? Então, para isso, né, usando esse recurso, a gente deixa tudo mais claro. Então, eu posso fazer assim, ou eu também posso usar esse filtro aqui, ó, de placa que eu coloquei aqui, e, por exemplo, selecionar aqui a placa AAA1234, filtra tudo, né? O primeiro gráfico mostrou só essa placa, e aqui, ó, o título no gráfico de baixo também mostrou gasto de manutenção por mês, placa AAA1234, beleza? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente cria esse título dinâmico através da criação de uma medida. Então, eu vou criar uma medida, vou colocar uma fórmula dentro dela, e depois vou pegar essa medida e colocar dentro do meu gráfico, dentro do título do gráfico. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro aqui, ó, tem uma pastinha exclusiva aqui, ó, onde estou passando o mouse, uma pastinha exclusiva para medidas, tá? Quando a gente está criando o nosso projeto de dashboards no Power BI, é muito importante a gente organizar isso tudo. Pode ser que a gente tenha 200, 300 medidas, né? Então, se isso não ficar organizado, vai ficar tudo uma bagunça. Então, eu vou vir aqui com o botão direito e vou clicar aqui em Nova Medida. O nome da nossa medida vai ser título. Okay? Pode dar o nome que vocês quiserem. Então, o que eu falei? Eu falei o seguinte: se eu não tiver nada filtrado, o nome aqui do gráfico, né, o título do gráfico vai ser gasto com manutenção por mês. E caso tenha qualquer filtro, né, se eu clicar aqui em alguma dessas barras, ou selecionar esse filtrozinho aqui de placa que eu coloquei, qualquer um desses casos eu estou filtrando algo dentro do nosso Power BI. Então, vocês estão vendo que eu estou falando se? Então, se não tiver nada filtrado, o título é esse. Se tiver filtrado, vai ser um outro título do gráfico. Então, eu estou falando da fórmula se, né? Só que o se do Excel, aqui no Power BI chama if, né? Porque no Power BI as fórmulas são todas em inglês. Então, eu vou colocar aqui if, abre parênteses. Vou dar um Alt Enter aqui só para descer, né? Para ficar um pouco mais organizada a minha fórmula. Então, if, eu vou colocar a fórmula aqui, daqui a pouco eu explico. Então, if selected value da coluna placa, aqui da minha tabela, gasto com manutenção, coluna placa, fecha parênteses, foi igual a blank, vírgula. Para mudar de argumentos, no Power BI a gente usa vírgula, no Excel a gente usa ponto e vírgula, né? Então, se for igual a blank, então o título do gráfico vai ser gasto com manutenção por mês. O que eu fiz aqui? Então, eu fiz o seguinte até agora, né? Eu fiz a fórmula if, que é o se, aí se, selected value. O que essa fórmula selected value faz? Ela traz para a gente informação de algo que esteja filtrado no nosso painel. Ok? Então, se fosse traduzir, né, o que está selecionado, o valor selecionado. Então, o que eu estou falando? Que se o selected value da coluna placa for igual a blank, blank é em branco, né? É como se estivesse vazio. Então, o que eu estou querendo dizer aqui com essa parte aqui da fórmula? É o seguinte: se a seleção do filtro placa estiver vazia, ou seja, se não tiver nada selecionado, ok? Traduzindo em bom português de dia de semana,
se nada tiver selecionado, então traga para mim o título, o texto, gasto com manutenção por mês, que é esse nome aqui, ó, desse nosso título, ok? Sempre que a gente escreve algum texto em fórmula, tanto no Power BI quanto no Excel, a gente usa aspas, ok? Então, se não tiver nada selecionado, vai ser esse o título. Caso contrário, ou seja, vírgula, caso contrário, o que eu vou querer como título? Eu vou querer que traga o título gasto com manutenção por mês, tracinho, placa, fecha aspas. Então, aqui eu estou colocando um texto, colocando entre aspas. Vou colocar um e-comercial aqui, que o e-comercial, tanto no Power BI quanto no Excel, ele concatena texto com fórmula. Então, coloquei esse texto, agora eu vou colocar uma fórmula. Vou colocar a fórmula upper aqui, ó, que é uma fórmula que deixa o texto em maiúsculo, caso alguma das placas esteja com letra minúscula, né? Então, eu vou deixar tudo com letra maiúscula. Upper, e aqui eu vou usar selected value de novo. Selected value de qual coluna? Da coluna placa. Fechei o parênteses da fórmula selected value, fechei mais um para a fórmula upper e mais um para a fórmula if, né, para a fórmula sim. Agora, o que eu vou fazer? Aqui eu criei uma outra abinha, né, com um gráfico sem esse título. Então, venho aqui, clico no gráfico, venho aqui em formatar seu visual, venho aqui em geral, e aqui em título, eu posso escrever um texto, só que no caso aqui eu vou colocar uma função. Então, aqui, ó, vou clicar no FX aqui, valor do campo, eu venho aqui, ó, e seleciono aqui minha pastinha em medidas, e a que eu chamei aqui foi título, ponto. Ok. Aí, olha só, gasto por manutenção por mês, não tenho nada filtrado. Cliquei aqui, por exemplo, na placa DDD 5678, ele mudou aqui o nosso título, trazendo o valor da placa DDD 5678 e o título alterou também. Então, pessoal, eu recomendo que vocês utilizem essa funcionalidade do título dinâmico. Estou sempre utilizando nos meus projetos, porque ela ajuda muito na visualização dos dados, mas especialmente na interpretação e na análise dos dados. Então, se você tiver gostado, deixa curtida aí, deixa um comentário e compartilhe esse vídeo para aquele amigo, para aquela amiga que quer aprender mais sobre Power BI, Excel e sobre análise de dados. Um grande abraço e até o próximo vídeo.